aqui no Explicada Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E o assunto é União Europeia. Bom, a gente vai começar falando da Benelux. A Benelux é uma sigla que ficou conhecida com acordo entre um acordo intergovernamental entre Bélgica, País Baixo, né, Holanda, e Luxemburgo. Esse nome é a junção desses dois nomes em inglês, lembrando que em Holanda em inglês é Netherlands, então fica né, de Luxemburgo. Então seria mais ou menos isso. A principal meta dessa união principal era aumentar o comércio de mercadorias entre os seus membros e reduzir os seus impostos, como exterior, todo aquele processo de blocos regionais que a gente conhece. Você cria uma associação entre países para tentar melhorar as relações econômicas entre eles e facilitar esse processo em relação a isso. Então aqui entra diminuir a burocracia. Né? Os idiomas oficiais são o holandês, o francês e o alemão. Bom, toda vez que você tem uma organização política que tem uma proposta de ser uma integração maior do que simplesmente uma área de livre comércio, vocês vão criar mecanismos para que isso aconteça. Você vai criar formas de integrar melhor essa sociedade. Então isso não é diferente que o Benelux, você tem a construção de instituições dentro desse organismo. Por exemplo, o Comitê dos Ministros, o Parlamento, o Conselho da União Europeia, o Tribunal de Justiça, Secretaria-Geral e a Organização da Propriedade Intelectual. A Secretaria-Geral do Benelux a Secretaria-Geral do Benelux é localizada em Bruxelas, né? E vai se constituir o principal órgão administrativo da organização, né? E ele tem a responsabilidade de coordenar algumas ações do Secretariado de Comitê de Ministros, do Conselho da União Econômica e alguns grupos de trabalho, ou GTs, né? Além disso, você tem o Tribunal de Justiça, que é um órgão importante para a deliberação de algumas atividades. Ele vai ter uma distribuição, ele foi fundado em 1945 e ele é composto por 49 membros. E esses membros são divididos em 21 integrantes belgas, 21 holandeses e 7 de Bruxelas, né? E dessa forma você vai conseguir fazer as decisões. Para que elas sejam aprovadas é importante que tenha a unanimidade. Então essa é uma forma que a gente vai ter de organização da Benelux. Bom, localizados no Nordeste, né, no Noroeste da Europa, esses três países, né, a união desses três países, eles são responsáveis como embrião da formação da União Europeia. Isso porque, quando se juntam com a Alemanha Ocidental, lembrando o contexto de Guerra Fria, né, gente? A Alemanha Oriental estava ligada à União Soviética, França e Itália, para formarem o Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é a CECA, que é de 1951. Então é importante estudar a Benelux porque a gente entende a Benelux como a origem, aqui o mapa vai ficar mais fácil, né, que é Bruxelas, a Holanda e Luxemburgo. Elas vão ser, a ideia de se criar uma integração maior já serve como embrião de inspiração para o que vai ser a União Europeia mais para frente. Aqui é o Tratado da CECA, né, o Tratado do Carvão e do Aço, que foi assinado em Paris, aqui tem a foto, em 1951, e congregava França, como já tinha feito, França, Alemanha. Essa França e Alemanha é importante porque a gente já tem um histórico de conflitos, né, principalmente na região da Alsácia-Lorena, entre esses dois países, né, inclusive que vão gerar grandes guerras por causa disso, né. Então é uma ideia de você, depois da Segunda Guerra Mundial, se ver os impactos que a guerra tinha causado, os problemas que isso tinha causado. Então uma forma de você enfrentar isso é evitar uma nova guerra no continente, né. Então, além da França, Alemanha e Itália, países do Benelux, né, que a gente já tinha visto, e que tem o objetivo de introduzir a livre circulação do carvão e do aço, que era a causa aqui de disputa entre os dois países. Além disso, a alta autoridade que assegurava uma vigilância comum do mercado e respeito às regras de concorrência e transparência dos preços. Esse tratado esteve nas bases das atuais instituições e é o embrião do que a gente vai ver como a União Europeia mais pra frente. O Tratado da CECA, ele vai ter uma origem, né? A origem é a primeira organização comunitária após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela vai marcar um período de bastante instabilidade na Europa, né? Coloca em xeque a capacidade da Europa de ser uma liderança ideológica do mundo. Então, é preciso que eles se unam para se reconstruir pós o conflito. Então, quando se configurou como necessária a reconstrução econômica do continente e também o objetivo de assegurar a paz. Então, foi assim que nasceu a ideia
de uma produção franco-alemã de carvão e do aço quando surgiu a Comissão Europeia de Carvão e do Aço, a CECA, como a gente tinha visto. Essa opção vai obedecer uma lógica não só econômica como política. Por isso que você vai criar um embrião que é diferente do embrião do Mercosul, por exemplo, ou da ALCA ou da NAFTA. A União Europeia ela tinha uma ideia já de soberania compartilhada, ou seja, os países já estavam pensando, nesse começo ainda muito menos, a criar no futuro um mercado comum onde as decisões serão tomadas mais conjuntamente, né? Essa opção obedeceu a lógica, né, como a gente viu, não só econômica como política, visto que essas duas matérias-primas constituíam a base da indústria e do poderio desses dois países, que é o que a gente já tinha lembrado do conflito. No objetivo político, foi subjacente, era claramente o reforço da solidariedade franco-alemã e o afastamento do espectro da guerra. Então, como a gente tinha visto, como a gente já tinha tido alguns conflitos na Alsácia e na Lorena, inclusive, que vão impactar bastante a causa da Primeira Guerra Mundial, a ideia é que você afastasse esse medo de uma nova guerra, criando uma solidariedade entre esses países. Bom, então eu espero que tenha ficado claro, esses são os embriões para a gente entender melhor a União Europeia, e mais pra frente a gente vai desenvolver a constituição desse mercado comum que faz tanta importância, que tem tanta importância no cenário internacional hoje em dia. Espero que tenha ficado claro. Tchau!